Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios 3, verso 16. Senão você pode acompanhar aqui também pelo Dacachon. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que você é santuário? O que é santuário? É ser templo, é ser casa de Deus. E que o Espírito de Deus habita em você, e a gente vai ver em quem ele habita daqui a pouco pela própria palavra. Desde o Éden, o Senhor ele deseja habitar com um povo que ele chamou como povo dele. Mas lá no Éden, houve a questão do pecado e essa separação aconteceu. A separação entre o homem e Deus por conta do pecado e quebrou esse vínculo, essa importância do homem estar ali direto como santuário diante do Senhor. Êxodo 25, 8, Deus dá a direção da construção do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo do deserto. E a Bíblia diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus sempre quis habitar com o seu povo. E aqui, esse primeiro santuário que ele deu as medidas, ele ensinou como fazer. Esse tabernáculo, ele era móvel. O povo estava peregrinando no deserto e, à medida que Deus dava o sinal para eles se deslocarem, eles tinham que levar o tabernáculo e montar em outro lugar. Esse foi o primeiro tabernáculo. E nesse primeiro tabernáculo, Deus ordenou que ele tivesse 3 separações distintas. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E é interessante que no átrio, que era a parte externa, era onde o povo poderia ficar. O povo adorava a Deus meio que do lado de fora, na parte externa do tabernáculo. No santo lugar, aí os sacerdotes poderiam entrar. E no santo dos santos, que era onde estava a real, a verdadeira presença, a arca da aliança, aí só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. E à medida que o Senhor Jesus veio, a Bíblia diz que o véu foi rasgado e nos deu o quê? Livre acesso ao Pai. E agora eu quero te perguntar, você sabendo disso, quando você adora o Senhor no seu relacionamento com Deus, você está no átrio só ao derredor? Você está um pouco dentro, mas não tão mergulhado? Ou você está mergulhado, onde a presença de Deus é real na sua vida, se relaciona com você, independente de onde você quer que você esteja? Qual tem sido o tamanho da sua busca de Deus? O tamanho do átrio? O tamanho do santo lugar? Ou o tamanho do santo dos santos? Já no tempo de Davi, do rei Davi, não tinha esse tabernáculo, mas eles já estavam na terra prometida. E no tempo de Davi, Davi fez diferente. Davi não construiu um templo. Davi colocou uma tenda. E a única coisa que tinha dentro dessa tenda, no meio da tenda, era a arca da aliança, que representava o quê? A presença viva de Deus. E lá ele estabeleceu turnos de adoração. Não parava o louvor e a adoração no tabernáculo de Davi, naquela tenda. Uma tenda simples, uma tenda sem mais nada, a não ser a presença de Deus. E era tudo que eles precisavam, e é tudo que nós precisamos hoje. E ali no tabernáculo de Davi, ele coloca ali louvor e adoração como uma mostra da necessidade nossa de termos o quê? Intimidade com o Senhor. Como está o seu tempo e a qualidade do seu tempo de intimidade com Deus? Tempos depois, o filho de Davi, Salomão, ele edificou o templo de Salomão, um templo suntuoso.
E interessante que no período que o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia, esse templo suntuoso, ele veio ao chão. Ele foi destruído. Era mais um momento de tentativa do homem estar recebendo a presença de Deus no templo. Após o exílio, quando o cativeiro acabou, a Bíblia relata que Esdras, ele liderou a reconstrução do templo em Jerusalém. E o povo recebeu novamente o seu templo e a sua possibilidade de estar ali adorando a Deus. Mas em 2 Coríntios 6,16, nós começamos a perceber uma mudança grande, porque a Bíblia logo em seguida, mais à frente, ela diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Porque agora, na nova aliança, Deus mora dentro de nós. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 6,16 que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse texto é um texto sério e é a palavra de Deus que diz. Ele começa aqui na parte que eu destaquei, dizendo que ligação há entre o santuário de Deus, que somos nós, e os ídolos. A Bíblia deixa claro que não há ligação nenhuma de Deus com os ídolos. E nós precisamos entender que às vezes nós não estamos adorando um ídolo necessariamente, mas fazemos algumas coisas e pessoas como ídolos na nossa vida. Deus não tem parte com isso. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Aquelas pessoas que tiveram uma real experiência com Jesus, a Bíblia nos garante que o Espírito de Deus passa a habitar dentro delas. E nós passamos a ser o templo. Efésios 2, 19 até 22, diz o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o fundamento, a base, no qual todo o edifício, que é o corpo, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora aqui a palavra já te dá uma base para você entender melhor quem são essas pessoas que têm a habitação de Deus dentro delas. A palavra diz que são aquelas que foram edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, na palavra de Deus, e foram firmados em Cristo. Não há outro caminho. O caminho é Jesus. Então, se nós já tivemos aquele encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, nós somos morada de Deus. Você já teve um encontro real com Jesus? Ele já é o seu único e suficiente Salvador. Você não precisa pedir mais nada a ninguém. Ele é único, ele é vivo, ele é eficaz. Se a sua resposta foi sim, você é a habitação de Deus. Mas se a sua resposta foi não, hoje é o dia de mudar essa história. Hoje é o dia de você fazer da sua vida a real morada para Jesus, como a palavra diz. Habitação é um lugar de moradia. Não significa que Deus passa por você quando você precisa. Quando eu estava orando ao Senhor e trabalhando no estudo dessa palavra, o Senhor falava comigo e eu senti uma tristeza muito grande no meu coração de pessoas que só buscam a pessoa do Senhor quando precisam. O Senhor não quer se relacionar com você no dia da sua dor apenas. No dia da sua dor, Ele é o seu refúgio.
no dia da sua lágrima, o Espírito Santo lhe diz que enxuga as nossas lágrimas. Mas o Senhor quer estar com você em todo o tempo. Ele quer ser o Deus presente, o Deus conosco em todo o tempo na sua vida. Mas para isso não depende dele, isso depende de mim e de você. Quando nós buscamos ter esse lugar de encontro com ele, nos relacionarmos com esse Cristo vivo. Não só estarmos ali orando da boca para fora, mas termos vida com Deus. Entendemos e recebemos a presença dele na nossa vida. João 14, 23 nos diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A palavra deixa claro aqui essa condição. Deus falava isso tão forte para o meu coração. Jesus, ele disse que aquele que o ama, às vezes a gente diz, né, que ama, mas aquele que ama, guarda a sua palavra, ou seja, vive, coloca na vida a sua palavra. E é esse que a Bíblia diz, o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você quer ser morada de Deus? Ame ao Senhor. Mas ame de verdade, não ame da boca para fora, ame com atitude. Tome uma atitude. Você só procura Deus quando precisa, ou Deus mora em você. Você tem um relacionamento verdadeiramente íntimo com ele? Efésios 2, 22 nos diz assim, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É Deus que vai edificando e trabalhando em nós, através do Espírito de Deus, essa condição de sermos esse edifício, essa casa, essa morada de Deus no Espírito. Eu pesquisei e eu anotei aqui, em grego, a palavra para habitação nesse versículo quer dizer residência permanente. Deus não quer passear na sua vida. Ele quer estar contigo em todo o tempo. Louvado seja Deus por isso. 1 Coríntios 3,16 nos diz, não sabeis, nós já lemos hoje, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E o que você tem feito com a sua casa? Já que Deus habita dentro de você. Como tem sido cuidado com a sua casa? Como é que está a sua casa? Alguns têm a casa muito arrumadinha, mas outros têm a casa muito bagunçada, fora do lugar. Alguns varrem o lixo para debaixo do tapete e se enganam, achando que Deus não vai enxergar aquele pecado que está ali embaixo do tapete. Deus deseja que eu e você hoje sejamos um templo limpo para que ele habite. Um lugar aconchegante, um lugar agradável para que ele fique, para que ele queira ficar. Jesus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Onde há o pecado, ali pode abundar, superabundar a graça. Mas você precisa ter esse ajuste com o Senhor através de Jesus. A Bíblia diz que eu sou o lugar onde Deus habita. Não somos apenas uma identidade física, nós temos uma identidade espiritual. E a nossa identidade espiritual de morada de Deus exige de nós um posicionamento correto, inclusive diante das pessoas, para que elas olhem e digam, eis aí um servo valoroso de Deus. Eis aí uma serva que porta a presença de Deus. Quando você chega em algum lugar, as pessoas reconhecem em você a presença de Deus. Se isso não acontece, é hora de você resolver a sua vida de uma forma diferente. 1 Coríntios 6, 19 a 20 nos diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A Bíblia diz que aqueles que colocaram a sua vida como morada de Deus não são de si próprios.
A Bíblia diz que as nossas vontades, quando nós passamos a ter um compromisso com Deus, precisam ser as vontades de Deus. O nosso desejo precisa ser o desejo que está no coração de Deus. Porque fostes, o verso 20 nos diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, ou nos vossos corpos. Nós somos livres para escolher se queremos ou não ter compromisso com Deus. Mas quando nós escolhemos ser o templo, nós precisamos ter atitude daqueles que portam a presença de Deus. E eu separei aqui, a gente já está terminando, mas eu separei aqui 3 pontos. Como ser uma casa agradável a Deus? Que casa é essa que Deus deseja habitar? A Bíblia diz que nós devemos ser uma casa de oração. A Bíblia fala em Mateus 21:13, que Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Se você quer ser um lugar agradável para que Deus habite, busque a Ele. O que é orar? Orar é se relacionar, é falar com Deus, se relacionar com Ele. Quando você é uma casa de oração, Ele está em íntima comunhão contigo, através da oração. Se você quer ser casa de Deus, seja uma casa de oração. Seja um templo com o coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração contrito, compungido, quebrantado, lá em Salmo 51:17, o Senhor não vai desprezar. Então, se você quer ser casa de Deus, você precisa ser um templo com o coração quebrantado. Eu anotei aqui um coração quebrantado. Enfraquece nossa natureza humana e restabelece um relacionamento com aquele que é forte. Quando nós nos dobramos, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, Ele cresce e Ele toma o seu lugar na nossa vida. Glória a Deus. Seja um templo santificado. Então, primeiro devemos ser uma casa de oração, um templo de oração. Depois devemos ter um templo com o coração quebrantado. E eu anotei por último, seja um templo santificado. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não for uma casa limpa, uma casa santificada, vai ser complicado você ser morada de Deus. E quem é que nos santifica? É o Espírito de Deus que nos santifica. Por isso precisamos ter relacionamento com Ele. Efésios 1, verso 4 nos diz, como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É pela graça, é pela presença de Deus que nós somos mais que vencedores. É pela unção, poder, autoridade do Espírito Santo de Deus que nós somos santificados e podemos nele crescer de glória em glória até ser dia perfeito. O que você vive, o que você está vivendo, tem agradado a Deus? Deus se sente bem habitando na sua casa? Pense nisso. Hoje é tempo de nós santificarmos a nossa casa. O Senhor colocou no meu coração 3 direções de apelo. Eu tenho a direção de Deus para qualquer palavra que a gente aplica em qualquer lugar, a gente faz apelo. E você fique muito à vontade para entender se isso é com você ou não. A primeira direção, inclusive, não só para quem está aqui presente, mas para os vizinhos que estão me ouvindo, para todos que estão ao alcance da nossa voz. Você que está ao alcance da minha voz e ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, Deus tem uma palavra para você. João 14:23. Está escrito, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Você quer ser hoje morada de Deus? Pense nisso.
Entregue a sua vida a Jesus. Esse é o único caminho para que você possa ser morada do Senhor. Você que precisa limpar a sua casa e ser uma habitação agradável ao Senhor. De repente, ao longo desse tempo de ministração, você identificou uma coisinha que precisa de ajuste. É exatamente isso que Deus quer tratar com você hoje. E você que precisa renovar o seu compromisso com Deus. Algumas pessoas precisam, quem sabe hoje, renovar o seu compromisso com o Senhor. Ele quer habitar na minha casa e na sua casa também. Feche seus olhos. Se você se enquadra em algum desses itens do apelo, eu queria que você fizesse um sinal. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu queria orar com você. Se você entende que precisa aceitar a Jesus, isso tem a ver com todos que estão ao alcance da minha voz, inclusive os vizinhos. Se você entende que precisa limpar alguma coisa na sua casa, que é você, para que Deus realmente rompa e libere mais sobre você. Se você entende que precisa de ter um vínculo mais próximo, renovar o seu compromisso com o Senhor, eu estou aguardando um sinal e eu vou estar orando por você. Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Quero te deixar à vontade. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus, que limpe a nossa casa nesta hora. Espírito Santo, só tu sonda a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração. E tu és aquele que nos santifica. Então te damos liberdade. Os teus filhos que fizeram um sinal, trata com eles agora, ser morada permanente na vida deles. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença seja manifesta de forma evidente na vida deles, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Renova, Senhor amado, o compromisso do teu povo contigo nessa noite. Que haja, Senhor, um despertamento tal, que amanhã, que no restante desta semana, nós possamos estar recebendo o teu sobrenatural lá na nossa casa, onde nós estivermos, Senhor, e possamos perceber claramente a tua palavra sendo liberada sobre nós. Libera uma unção nova neste lugar. Libera, Senhor, um tempo novo, como tem sido um tempo novo nesta casa de oração. Eu profetizo, Senhor, como nós temos recebido um tempo novo. Queremos andar no Kairos de Deus. Nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. E queremos andar, Senhor, no teu tempo, porque sabemos que o teu tempo é bom. Louvado seja o nome do Senhor pela tua graça, misericórdia e favor sobre nós. Dá-nos, ó Deus, uma semana cheia da tua presença. Dá-nos uma semana com respostas da tua parte, Pai. Em nome de Jesus, libera sobre nós uma autoridade tal que possamos quebrantar o nosso coração e nos rendermos a Ti, para a honra e glória do Teu nome, vergonha do inferno, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, toda tentativa das trevas contra nós, frustrada, em nome de Jesus. Senhor, e que o amor de Deus, Pai, Criador, maravilhoso, soberano Senhor, que a graça maravilhosa, redentora, poderosa do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação que só o Espírito Santo pode dar, seja conosco aqui, com as nossas famílias, onde estiverem, com Israel de Deus. Louvado e engrandecido o teu nome. Amém. Glória a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?